E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de eletromagnetismo que diz o seguinte: um fio longo e reto é percorrido por uma corrente elétrica constante. A intensidade do campo magnético produzido pela corrente a 5 centímetros do fio é B. Qual a intensidade do campo magnético a 10 centímetros do fio? Bom, o campo magnético, então, gerado por um fio retilíneo, a corrente num fio retilíneo, depende da constante de permeabilidade magnética da corrente dividido por 2 vezes π vezes d, que é a distância do fio. Então, só para a gente entender o seguinte, imagina que a gente tenha aqui um fio reto, conduzindo aí uma corrente. Então, vou desenhar aqui o fio, um fio reto aqui conduzindo uma corrente. Só um pedaço do fio. O que a gente tem que entender? Quando passa uma corrente por esse fio, a gente vai ter um campo sendo criado aqui, e esse campo, ele vai ter esse formato, inclusive utilizando a regra da mão direita, que não vem ao caso para essa questão, ele vai ter esse sentido. Então isso aqui seria a representação do campo, das linhas de indução, vai ter esse sentido. O detalhe é que à medida que a gente vai se afastando desse fio, esse campo vai ficando mais fraco, e a gente tem essas relações, O campo ele tem uma relação direta com a corrente, e ele tem uma relação inversa com a distância, e é esse o ponto que a gente tem que pegar, a relação inversa. Basicamente, o que a gente tem que lembrar, que campo tem uma relação inversamente proporcional à distância, e aqui é mais tranquilo, porque não tem nenhuma relação quadrática, O que eu quero dizer com isso? O cara não tem que se preocupar com relações de aumentou de um lado 2 vezes, do outro diminuiu 4, não, nada disso, é tudo uma relação proporcional, só que inversa. Inversa quer dizer o quê? À medida que a distância aumentar, o campo em relação a esse fio vai diminuir. Quanto mais distante do fio, menor o campo. À medida que a distância diminuir, o campo vai aumentar. Então é isso, se tu pegar um pontinho bem perto desse fio, numa distância pequena, tu vai ter um campo grande. Mas agora se tu pegar uma distância maior, tu vai ter um campo menor. E justamente é isso, a gente teria que aplicar essa proporção. Porque olha só, o que a questão me diz? Quando a distância é 5 centímetros, nós temos um campo que vale B, um campo de intensidade B. Se a distância for 10 centímetros, o campo vai ser quanto? Só dá para aplicar a regra de 3 aqui? Não, porque é uma relação inversa, então a regra de 3 não vai funcionar. Mas dá para aplicar a proporção, olha só. Se isso aqui está aumentando 2 vezes, então o campo ele tem que ser dividido por 2. Como a gente não tem um valor para o campo, a gente vai dizer então o valor B que eu tinha antes, ele vai ter que ser dividido por 2. E essa é a minha resposta. A uma distância que é o dobro de 5, eu vou ter um campo que é a metade do que eu tenho em 5. Olhando as alternativas, isso nos leva para a resposta da alternativa D, que é a resposta aí para essa questão. Certo? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções e era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!